Olá, muito bom dia para você. Veja agora no Jornal da Globo News, edição das 10. O estresse do dia a dia pode aumentar a irritação das pessoas. E essa semana foram vários ataques de fúria que a gente mostrou aqui na Globo News. Vamos falar hoje com especialistas sobre o assunto. Você já foi vítima de um ataque de fúria? Participe com perguntas ou comentários para g1.com.br/Globo News. Raquel, quantas vezes você passou por uma situação assim que você ficou fora de controle, uma situação que deixou bem raivosa mesmo, com bastante raiva? Fora de controle não, mas são várias situações que você acaba ficando descontrolado, né? O trânsito para mim é a pior delas. O trânsito para mim também é bem estressante. Mas tem gente que perde o controle mesmo, né? Parece que saiu fora de si. Vai às vias de fato, né? Algumas vezes acontecimentos do dia a dia, né? Corriqueiros, tiram a gente do sério de uma forma que é difícil de se controlar. Você já ouviu falar em transtorno explosivo intermitente? Pelo nome, já dá para ter uma noção, né? É aquele surto ou ataque de fúria que a gente vê por aí de vez em quando. Esse aí nas imagens é um ex-fiscal da Prefeitura de São Paulo. Ele aparece subindo no carro e depois chutando o funcionário de um estacionamento. Uns disseram que esse ataque de fúria aconteceu porque ele encontrou o carro dele num lugar diferente de onde parou antes. Ele disse que tinham desrespeitado a mulher dele. Um outro caso que ganhou repercussão foi o surto que o cliente de uma loja de telefonia teve no Rio de Janeiro. Ele destruiu a loja com uma marreta porque não conseguia de jeito algum cancelar a conta. E esses são só alguns exemplos. Nos ataques, a pessoa fica com tanta raiva que muitas vezes nem percebe o que está fazendo. E com o estresse em que vivemos todos os dias, principalmente nas grandes cidades, as ocorrências são cada vez mais frequentes. Se o meu piano aparecer hoje, eu juro que eu te mato! Eu juro que eu te mato! Eu juro! É isso mesmo! Tá? Se ele não aparecer hoje! No Assunto em Debate de hoje, vamos discutir as causas desses surtos e saber como fazer para se controlar diante de uma situação dessas. Uau! Ufa, vamos começar a debater esse assunto. Você, claro, é nosso convidado. Se você tem alguma dúvida ou então comentário ou até mesmo uma história, né, Raquel, sobre essa situação, mande pra gente. Note aí nossos endereços, g1.com.br/Globo News, fale com a globonews.com.br e se você preferir ligar, tem o nosso telefone. Na central de atendimento, telefone 4002-2884, participe ligando de qualquer lugar do país, o custo é de uma ligação local. Temos entrevistado em São Paulo para falar sobre isso, né, Ana? Temos sim, Raquel. Aqui está o antropólogo Fred Lúcio, ele é doutor em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Bom dia, obrigada pela presença. Bom dia. Fred, que loucura, hein? A gente viu as imagens ali. Qual é a leitura da antropologia para esse dia de fúria, para muitas pessoas estarem perdendo o controle com o fato que elas não concordam, para elas estarem descontentes em algum momento com algum fato? Eu acho que a gente tem que lembrar sempre dessa expressão, né, um dia de fúria, do famoso filme do Michael Douglas. Acho que não tem como a gente não se lembrar disso. E aí tem uma questão que eu acho que é importante se abordar, que é a diferença que a gente tem que fazer entre uma abordagem da psicologia, da psicanálise, que é uma abordagem que vai focar mais nos transtornos do indivíduo exclusivamente, e uma abordagem das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, que vai pegar mais o contexto no qual esse indivíduo está inserido. Essa distinção para o assinante que está assistindo é interessante ele ter em mente, né? No caso das ciências sociais, a gente tem aí um contexto que nós estamos vivendo hoje que englobaria não somente o estresse, né, a vida da cidade, essa coisa que nos exige cada vez mais do cotidiano, mas englobaria também um nível muito grande de insatisfação que nós temos experimentado com relação a várias questões que nós vivemos no cotidiano. Aí no caso que vocês abordaram da Nextel, por exemplo, a insatisfação com o serviço público prestado, a questão do estacionamento e um exercício muito profundo, e os três casos aliás, mostrados aí mostram muito isso, o exercício muito profundo de um narcisismo muito forte, em que o que conta é o meu interesse, é o meu desejo, é a minha vontade e aquilo que é a coletividade pouco importa. Ou seja, esse caso do estacionamento, por exemplo, é muito interessante porque o sujeito parou ali, nem foi para ir na empresa a quem pertencia o estacionamento. Ele foi fazer uma outra coisa, né? E o que interessou ali para ele naquele momento era o interesse dele. Onde está o meu carro e o que fazer, e aquilo vai sendo tomado por uma raiva que é ali daquele momento e que tem a ver muito provavelmente, não posso afirmar
mais, porque eu não conheço o caso específico, mas muito provavelmente com um traço da personalidade dele. Que eu acho que aí também é um outro elemento que conta muito, muito forte para isso. Então, nós temos os fatores, que são os fatores do ambiente que nós estamos, que potencializam, eu não arriscaria dizer que eles provocam isso, mas eles potencializam certos traços que nós já possamos ter, né, de agressividade, de lidar mal com questões públicas, com questões coletivas, com lidar mal com frustrações. Eu acho que isso é um ponto muito importante também. Nós queremos uma sociedade em que as pessoas lidam muito mal com isso, elas não conseguem enxergar em si mesmo certas falhas, né, e elas tentam transferir o tempo inteiro para a coletividade. Fred, nós temos entrevistado também lá no Rio, não é isso, Luciano e Raquel? Já que o Fred colocou aí alguns aspectos, né, como fatores, a gente vai conversar aqui com Gabriel Landesberg, ele que é psiquiatra. Muito bom dia, doutor Gabriel. Tudo bem? Tudo bom? Bom, é claro que o meio ambiente pode ser um potencializador, né? Mas o senhor acha que pode ter também uma explicação para um ataque de fúria, de descontrole total, se uma predisposição genética ou até mesmo psicológica? Sem dúvida, assim, sempre tem uma junção aí do biológico e do ambiental, né? E alguns transtornos psiquiátricos podem cursar com esses rompantes de explosão, de agressividade. Inclusive tem alguns específicos que falam claramente sobre um episódio de explosão intermitente sem que nenhuma outro tipo de patologia exista, né? A gente tem já participação de assinante, doutor? Eu queria colocar aqui no telão o primeiro comentário que a gente recebeu. Cadê o comentário dele? Ah, tá aqui. Sou motorista de ônibus em Curitiba e já tive ataque de fúria sim, quando um dos motoristas cortou a frente do ônibus e freou bruscamente, infringindo 2 leis de trânsito ao mesmo tempo. E ainda por cima fez gestos obscenos. Nossa profissão já é difícil, ainda parece um desses estando errado e querendo estar certo. Pois é, Fred, essa situação aí é super comum, né? E você estava falando aí do egoísmo das pessoas, né? Egocentrismo em pensar só na sua necessidade naquele momento. Isso a gente vê claramente, né? Em diversas situações no trânsito. Por exemplo, pais que levam filhos para a escola param em fila dupla. E é a necessidade dele de deixar o filho na porta da escola. Ele não quer saber se ele vai atrapalhar o trânsito, que vai formar uma fila imensa lá para trás. Então, assim, o que move as pessoas a não pensarem que elas vivem no mundo com outras pessoas? Parece que está todo mundo achando que está sozinho nesse planeta, né? E existe uma polarização muito grande do certo e do errado, né? Eu estou certo e ele está errado. Exato. E cada um acha que está certo, né? Eu acho que aí tem esse componente, né, individual, que eu estava me referindo, que é a tendência que muitas pessoas têm, uma certa facilidade, eu diria, tendência não sei, mas uma certa facilidade para se expor, para expor sua raiva, sua irritação, mas tem esse componente coletivo também, que eu acho que é importante. Acho que o que falta um pouco mais de formação das pessoas no sentido ético com E maiúsculo, ou seja, eu estou inserido num contexto em que existem outras pessoas, nem sempre os meus interesses vão estar garantidos, nem sempre os meus interesses eu vou conseguir cumpri-los do jeito que eu gostaria que fossem, e eu tenho que lidar com frustrações, eu tenho que lidar e tentar buscar os canais criados pela coletividade para poder fazer com que eles sejam atendidos. Acho que formação, na minha opinião, ajuda bastante. Não sei se resolve, porque daí você tem uma série, como eu disse, uma série de outras questões pessoais para serem trabalhadas, mas sem dúvida alguma, eu acho que uma certa formação para fazer com que o indivíduo pense na coletividade, pense na construção de um espaço público mais tranquilo, mais equilibrado, e que com isso ele vai conseguir atingir os seus objetivos, e se não atingir, ele vai ter canais para isso, acho que é o fundamental. E pense que existe cidadania, né? Exato. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Doutor Gabriel, eu queria saber o seguinte, pensando no indivíduo, como criar dispositivos internos que alertem para quando a coisa está fugindo ao controle? Claro que cada pessoa tem seu tempo e tem seus limites, uns são mais elásticos, outros mais curtinhos, mas como saber quando chegou a hora de parar, respirar, antes de ter um ataque de fúria? E eu queria saber mais uma coisinha, nos consultórios de psiquiatria, os relatos de dias de fúria, de descontrole emocional, eles estão mais frequentes? Estão mais frequentes principalmente na adolescência e infância, né? Assim, a gente percebe as crianças muito mais com esse baixo limiar à frustração. E isso pode ter a ver com a questão social, inclusive de educação, e não necessariamente com transtornos psiquiátricos. E aí exatamente essa avaliação é importante para conseguir distinguir uma coisa da outra. E em relação a como frear esse ataque de fúria, o principal é isso, é a pessoa se conhecer, né, e tentar
achar quais são os mecanismos que ela tem, tentar tem exercícios de respiração, e de vez em quando até mesmo de evitar aquela situação para não se envolver numa coisa maior, numa coisa que vá lesionar alguém ou alguma propriedade, etc. Tem uma pergunta agora, Gabriel, um comentário aqui. Vamos ver qual é. Uma coisa que me deixa fora do controle são pessoas que humilham e distratam outras. Vira o bicho e saio dependendo. Maria de Lourdes. Agora tem mais uma pergunta? Vamos ver. A assinante mandou para o senhor aqui, doutor Gabriel Brenner, ele pergunta o seguinte: ataques de fúria frequentemente podem ser sinal de alguma doença? Eu aproveito para perguntar o que pode desencadear isso, né? A pessoa já tem essa predisposição, qualquer um está aí apto, vamos dizer assim, a entrar nesse mundo aí de ataque de fúria. Vamos tentar separar um pouco. Sim, frequentemente já mostra que tem alguma coisa errada, né? Assim, um ataque ou outro, qualquer um pode ter em algum momento da vida, mas frequentemente já mostra que algum prejuízo essa pessoa está tendo com isso e é importante ele ser avaliado. Existe o transtorno explosivo intermitente, que é exatamente isso. A pessoa tem ataques de fúria sem motivo aparente, num evento a reação desproporcional ao evento que serviu de gatilho, e que a pessoa automaticamente, depois desse evento, ele consegue perceber que aquilo foi inadequado. Só que ele não consegue controlar aquilo para não acontecer. Então isso é uma situação específica, uma patologia específica. Existem outras patologias, como a bipolaridade, até a esquizofrenia, que podem ter momentos num surto da pessoa ficar agressiva e explosiva sem um motivo aparente daquela intensidade, né? Então sempre é importante uma avaliação minuciosa de cada caso para ver o que pode ser, o que não é. Fred, você falava aí, né, desses fatores importantes, por exemplo, como o meio ambiente, e é interessante a gente perceber que às vezes a pessoa passa por um estresse muito grande e consegue sair bem dela, né? E outras, às vezes, o motivo é tão pequeno e você vê esse descontrole. É aí que a gente percebe que às vezes que o descontrole é desproporcional, porque o motivo, teoricamente, seria muito pequeno. A gente pode pensar isso como se fosse um copo que vai enchendo aos poucos e de repente derrama? Eu não tenho dúvida que tem a ver com essa metáfora, sim. Acho que eu ia comentar exatamente isso. Acho que depende muito do momento, sobretudo isso que o professor falou sobre a questão da recorrência ou não desse tipo de comportamento. Eu acho que os comportamentos isolados têm muito a ver com isso que você falou, né? Muitas vezes pessoas calmas, isso a gente está cheio de relatos, né, sobre isso, pessoas que são tradicionalmente calmas, tranquilas, e elas se veem um pouco nisso, envolvida nisso. E eu traria também uma questão, não para discutir, mas só para lembrar, que está muito relacionado com isso, que são os casos de linchamento. Acho que quando você tem isso coletivamente, a gente andou vendo isso no Brasil nos últimos anos, e o professor José de Souza Martins acabou de publicar um livro interessantíssimo esse ano, um trabalho de 20 anos de pesquisa que ele fez sobre linchaments no Brasil, que tem muito a ver com isso. O comportamento sistemático é uma coisa, o comportamento pontual é outra, né? Então acho que quando você tem isso no comportamento pontual, tem muito a ver com isso. Às vezes você pega no momento em que a pessoa tem uma tensão acumulada, né, por vários transtornos pequenos que ela foi acumulando ali ao longo da semana, ao longo do mês, não sei, e isso, às vezes, um pequeno dispositivo pode detonar esse tanque que já está cheio, né? Ou às vezes não. Doutor Gabriel, esse tanque que está cheio, quanto ele faz mal para a pessoa na hora que ela explode? O que acontece clinicamente no nosso corpo quando a gente tem um descontrole emocional muito forte? Toda uma resposta autonômica, né? Vem aquela situação de sudorese, taquicardia, a pessoa cega, né? Assim, vários relatos da pessoa fala que não lembra o que fez, né? Assim, isso realmente pode acontecer, e é uma resposta do sistema autonômico que não tem muito, a pessoa realmente não tem muito controle. Então, de novo, o ideal é sempre tentar antever que tipo de situação pode servir de gatilho para essa pessoa, para ela não chegar nesse extremo. Agora, Fred, a gente está falando aí de aspectos negativos, tem como a gente ver um lado positivo na raiva? Claro que controlada, ela não pode servir como um instrumento de autopreservação, a gente pode dizer assim, uma energia para se defender de alguma injustiça, de alguma coisa que a gente considera errado?
Eu não tenho dúvida também, Raquel, porque assim, até do ponto de vista da antropologia, a gente trabalha com uma coisa muito bacana que são os rituais. Eu acho que quando a gente ritualiza, entre aspas, né, momentos de raiva, por exemplo, quando você vai para uma luta, num ringue, quando você entra num esporte para competir com alguém, quando você extravasa as suas energias por meio de uma atividade que ao mesmo tempo seja prazerosa e que te promova esse extravasamento de energias que muitas vezes são negativas, né? É indiscutível os benefícios que a prática de esporte, a prática de atividades físicas tem com relação a isso. E muita gente encontra nas atividades esportivas competitivas um momento para esse extravasamento. Eu, particularmente, gosto muito de esporte, mas eu gosto dos esportes mais individuais. Eu não gosto muito dos esportes de competição. Mas tem muita gente que adora esporte de competição e tem esse lado positivo, né? De você transformar, canalizar isso em algo construtivo, em algo que vai te levar para frente e não vai te travar e muito menos prejudicar as pessoas que estão à sua volta. Tem que encontrar o seu jeito de achar o ponto de equilíbrio ali. Eu acho que o ponto de equilíbrio é exatamente isso. Aí tem muito a ver, Ana, com aquilo que eu falei antes, que é a questão da formação, e aqui me referi à questão da racionalidade, né? O quanto nós somos racionais, o quanto nós temos a capacidade de pensar, né? E quanto muitas vezes, entre aspas, eu vou colocar muitas aspas no que eu vou falar agora, nós somos animais, nesse sentido, né? Não no sentido pejorativo do termo, mas no sentido de não pensarmos, de não termos racionalidade. Até de ter uma reação, inclusive, mais animalesca mesmo, né? Que essa reação impulsiva. Fred, Gabriel, tem mais um comentário aqui de um assinante participando. Eu tenho um filho com diagnóstico de esquizofrenia. Ano passado ele foi espancado numa festa da UFRJ. Como as pessoas não entendem do assunto, pensaram que ele estava drogado. Depois disso, tive que retirá-lo na universidade. Infelizmente, as pessoas não estão preparadas para ter pessoas com esse problema na sociedade. São os casos, né, patológicos que o senhor disse, né, que às vezes a pessoa tem um caso de agressão, não sei se foi esse caso, mas realmente é isso, né? A sociedade toda precisa entender a situação como um todo, né? E muita gente, né, envolvida aí nesse tema, que afeta todo mundo. A gente recebeu mais um comentário aqui do nosso assinante, o Alex. Ele fala que o ataque de fúria está relacionado ao estresse do dia a dia, principalmente na área profissional. Aí ele diz: já tive um ataque de fúria, fiquei totalmente fora de mim e quando a sensação foi embora, acabei percebendo que me exaltei por um motivo banal. Então, é a história do copo quando transborda, transborda, né? Até vou tocar nesse assunto de novo aqui com o doutor Gabriel. É o seguinte, quando a pessoa tem um ataque de fúria, ela consegue extravasar tudo e volta para o zero, né? Quer dizer, o copo esvazia de novo, ou não? A gente costuma discutir aqui com psiquiatras aqui que o cérebro, ele é especialista em procurar o bem-estar. Então, se ele percebe que esse é um caminho e esse pode ser um canal, os ataques de fúria podem ser mais frequentes? Aí que está a pegadinha da história, né? Porque se eles ficam frequentes, ele deixa de ser uma válvula de escape adequada ou benéfica, né? E assim, como teve o comentário ali falando que imediatamente ela percebeu que foi inadequada, que foi exacerbado, normalmente é isso que acontece, então a pessoa não necessariamente vai sentir um alívio, ela vai sentir inclusive uma responsabilidade ou uma culpa de ter agido daquela forma. Então, claramente, o ataque de fúria em si não é o melhor remédio para esse transbordamento. Melhor escolher outra solução, né? Sem doutor, dúvida. muito obrigado mais uma vez. Doutor Gabriel Landsberg, psiquiatra, que esteve aqui com a gente. Até a próxima. Bom fim de semana. Obrigado, igualmente. A gente agradece aqui também, Luciano Raquel, agradecemos o antropólogo Fred Lúcio, doutor em Ciências Sociais e mestre em Antropologia Social da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Obrigado, até a próxima, Fred. Bom final de semana para você. Luciano Raquel.